Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia. O pastor já anunciou o tema da nossa aula nessa manhã, que é o tema da feminilidade madura. Nos últimos domingos, acho que o pessoal ali vai conseguir projetar. Obrigado, Fábio. Nos últimos domingos a gente abordou essa temática relacionada à família no seguinte contexto. O pastor falou sobre masculinidade bíblica, pastor João Geraldo. Depois eu tive a oportunidade de falar sobre as diretrizes bíblicas sobre a masculinidade e, na sequência, sobre masculinidade madura. E hoje, pela graça de Deus, a gente vai discorrer sobre feminilidade madura. Novamente, é pertinente, é conveniente recordar que o ideal divino para homens e mulheres, casados e solteiros, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 4, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a vontade de Deus para as nossas vidas é que sejamos maduros na fé, pessoas amadurecidas, isto é, não devemos ser como crianças. A maturidade cristã implica em ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Se nós abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Paulo, dentre outras coisas, menciona que aqueles a quem Deus amou e predestinou, eles foram chamados para serem conformes, é assim que aparece no texto bíblico, à imagem do Filho. Isto é, Cristo é o nosso modelo e referência para homens e mulheres, para casados, solteiros e mesmo para os divorciados. Então, nessa perspectiva, eu quero convidar vocês para que abram a palavra do Senhor no texto que vai servir de base para a nossa aula, que se encontra na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Eu tenho usado para expor esses temas, esse livro editado pelo John Piper e Wayne Grudem, Homem e Mulher, seu papel bíblico no lar, na igreja e na sociedade. A aula de hoje está baseada num dos capítulos deste livro, de autoria do próprio Wayne Grudem. É uma adaptação. Então, aqui na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, a gente tem a seguinte orientação. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade,
porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar novamente? Senhor, reconhecemos a nossa dependência de Ti para compreender, aceitar e colocar em prática a Tua palavra. Esse não é um assunto dos mais fáceis, principalmente em nossa época, onde tantas palavras e conceitos são distorcidos, quando muitas vezes o mal é colocado, é pintado como se fosse o bem. Mas dá-nos graça, Senhor, preparando o caminho, eliminando da nossa mente, da nossa vida, conceitos, práticas, posturas que estão contrárias ou que são contrárias à Tua palavra. Tira o entulho, ó Deus, da nossa vida, a fim de que o caminho seja livre para que abracemos a Tua verdade. Abençoa as famílias dessa igreja, abençoa as famílias do Teu povo, Senhor, da Tua igreja espalhada pelo mundo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós lemos aqui o texto, da primeira carta de Pedro. Vou pedir para o pessoal correr um pouquinho o slide, por favor. Aí, obrigado. Feminilidade madura implica obediência ao que Deus estabeleceu para a mulher. Da mesma forma que a masculinidade madura ou bíblica implica obediência ao padrão de Deus. A gente tem que dar por sentado, dar por estabelecido, que só existe felicidade, prosperidade no sentido bíblico, se a gente se mantiver, cultivar a fidelidade aos valores de Deus. Saiu do padrão de Deus, mais cedo ou mais tarde vai aparecer um curto-circuito, vai dar um problema e a gente vai colher consequências que não são boas. Mas se nós nos mantivermos, pela boa graça do Senhor, fiéis à palavra de Deus, os frutos virão. Tem uma frase do pastor, já na presença de Deus, Elben Lencesa, certo? O fundador da editora e revista Ultimato, que é a seguinte: cuide das raízes, que os frutos vão aparecer. Cuide das raízes, porque os frutos vão aparecer. O princípio dessa frase é o mesmo que a gente observa na construção de uma torre. As torres mais altas que existem no mundo começaram no chão, começaram na superfície. Então, se nós cuidarmos das raízes, se essas raízes estiverem plantadas no bom terreno da palavra de Deus, questão de tempo, os bons frutos vão aparecer. Agora, se a raiz estiver plantada num terreno ruim, certo? Se a casa estiver edificada sobre o fundamento dos homens e não de Deus, ela não vai resistir, certo? Às tempestades, aos tufões, aos terremotos, às muitas situações difíceis que a vida impõe a todos nós. Mas com Deus, nós não temos por que temer o futuro ou o amanhã. Então, a feminilidade bíblica ou madura implica a obediência ao que Deus estabeleceu para a mulher, certo? Já conversamos sobre aquilo que Deus estabeleceu para o homem, e hoje a nossa conversa vai ser mais focada no papel bíblico da mulher. A mulher é auxiliadora, que é uma palavra sinônima para ajudadora. É auxiliadora idônea. Interessante que em espanhol, na Bíblia que eles mais usam lá no Chile, em muitos países de fala hispânica, a equivalente à nossa João Ferreira de Almeida, revista atualizada aqui no Brasil, eles usam lá a Reina Valera, 1960, o texto bíblico de Gênesis 2,18 diz que a mulher é ajuda idônea. A mulher, certo, é ajuda idônea, E no nosso texto mais usado, na versão bíblica, diz que ela é auxiliadora idônea. É a mesma ideia, o mesmo conceito. A mulher foi criada para, em sociedade com seu marido, cumprir a missão que o Senhor lhes outorgou, certo? A mulher e o homem não foram feitos para viver separadamente, Deus estabeleceu que o homem teria uma companheira, uma auxiliadora idônea.
os que são casados sabem muito bem o que isso significa. Ela deve submissão ao seu marido nos termos estabelecidos por Deus. É sempre bom a gente lembrar disso, lembrar isso. Não é uma submissão cega, não é uma submissão sem critério, não é uma submissão fora da perspectiva bíblica. É uma submissão que tem por finalidade glorificar a Deus. E o homem deve tê-la em alta estima, amando-a como Cristo amou a igreja, tendo se sacrificado por ela. Esse é o padrão, né? Essa é a referência que aparece na carta de Paulo aos Efésios, né? O relacionamento entre o homem e a mulher, certo, deve refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. Pastor, mas eu não sou Cristo. Graças a Deus por isso, né? Porque se você fosse Cristo, Cristo não teria vindo ao mundo, certo? Todos nós somos imperfeitos, mas a graça de Deus é poderosa e pode habilitar homens e mulheres imperfeitos, certo, a crescer na presença de Deus e a colher, certo, os frutos da graça de Deus na sua vida. Quem ama a esposa, diz a Bíblia, ama a si mesmo, porque é carne da sua carne, osso dos seus ossos. A submissão feminina está atrelada à liderança espiritual do marido. Nesse texto aqui que a gente leu, na primeira carta de Pedro, é interessante, né? Nos 6 primeiros versículos, né, o foco de Pedro está nas mulheres. Ele começa o capítulo 3 dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Contudo, no versículo 7, Pedro diz umas coisas importantes. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, ou seja, com critério, com sabedoria, tendo como parâmetro a palavra de Deus. Quer dizer, o papel, o ministério da mulher no lar, no casamento, né, está conectado ao cumprimento também bíblico, né, da função do homem, ou ao ministério, né, ao cumprimento do ministério masculino. Essa submissão que a Bíblia destaca ou coloca da mulher ao homem, ao seu marido, no caso, não exalta o homem, mas sim a Cristo, Salvador de ambos. É importante que isso seja dito, certo? Essa submissão não exalta, não projeta o marido, certo? Mas sim a Cristo, Salvador de ambos. Submissão é estar sob a mesma missão. Já comentamos isso. Qual é a missão que Deus deu à humanidade, né? O homem e a mulher, certo? Crescer, certo? Multiplicar-se, graças a Deus, o pastor Geraldo, né, comentou aí que essa parte está sendo bem cumprida aqui na igreja, né? Algumas irmãs estão grávidas, certo? E dominar, sujeitar a criação, quer dizer, desenvolver, certo? Esse mundo onde Deus colocou, certo, o homem e a mulher, certo? Deus não não criou o homem para viver em Marte, certo? Nada contra as pesquisas, a exploração do universo, né? Em Saturno, em Plutão, certo? Deus nos criou para viver neste mundo, né? Certo? Colocou o homem e a mulher naquele belo jardim para que eles pudessem desenvolver, expandir, certo? E muito do que nós desfrutamos hoje é uma prova de que esse mandamento tem sido cumprido, né? Adão e Eva não se vestiam como você e eu nos vestimos hoje. Não havia, né, transmissão online, né, em tempo real, certo? Naqueles dias, né? O carro, que é útil para muitas coisas, certo? E tantos benefícios, certo, que nós desfrutamos hoje, certo, são uma evidência de como os seres humanos têm usado as capacidades, as faculdades que Deus dotou, né? Deus lhes dotou assim, para o desenvolvimento da criação. Lamentavelmente, existe o fator pecado e, às vezes, essa inteligência é usada para o mal, mas o plano de Deus é esse. Então, submissão é estar sob a mesma missão. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vincula o papel da mulher à liderança madura, isto é, bíblica, do marido. Já mencionamos isso no versículo 7. E quando a gente analisa, quando a gente olha com mais atenção o versículo 7, aí, pelo menos 3 coisas se destacam. O marido deve viver a vida do lar com discernimento, quer dizer, ele não deve deixar que a mulher se encarregue sozinha da administração do lar, da família. Uma segunda coisa, tratar a esposa com dignidade, certo? Porque ela
é feita a imagem e semelhança de Deus, é carne da sua carne, sem descuidar-se, terceira coisa, do relacionamento com Deus. Por quê? Porque o final do versículo 7 diz, para que não se interrompam as vossas orações. Isso pressupõe o quê? Que o marido, né, o homem, cultiva o seu relacionamento com Deus, certo? De tal maneira que se ele não tratar bem a sua companheira, a comunhão dele com Deus é interrompida. Deus não aceita as suas orações. E não ter as orações aceitas por Deus é acumular entulho, lixo na nossa vida. Os nossos pecados, por exemplo, não são perdoados. Nós, através da oração, pedimos o perdão para os nossos pecados. Uma coisa que eu li uma vez que me marcou muita atenção nesse sentido de pecados não perdoados é o seguinte: em certa ocasião houve uma greve, isso é um fato, certo? Na cidade de Nova York, que é uma das maiores cidades do mundo, certo? Com milhões e milhões de pessoas. Então, teve uma greve dos garis, dos limpadores, né? Das pessoas encarregadas pela limpeza. Então, vocês imaginem, numa cidade como Nova York, certo? Uma greve dos garis, né? Pessoa encarregada pela limpeza. O problema é que isso não acarreta para a cidade. A quantidade de lixo que é acumulada. Na verdade, em muitos lugares falta até espaço para colocar o lixo, né? Porque essas grandes cidades são tão apertadas, o metro quadrado é tão apertado, certo? Que tudo tem que ser feito, tem que obedecer uma lógica muito estrita. Então, quando alguma coisa foge, sai do esquema, bagunça o coreto. Então, houve uma greve de vários dias e um homem, para se livrar do lixo da casa dele, ele teve a seguinte ideia. Veja como a inteligência pode ser usada, né, para o mal. Ele comprimiu, certo, o lixo da casa dele, inclusive o lixo de banheiro, certo? Colocou o lixo dentro de uma caixa grande, só que ele embalou essa caixa grande como se fosse um presente, com uma caixa, né, um embrulho muito bonito, certo? Colocou no carro dele e parou o carro dele, certo, numa das principais avenidas da cidade de Nova York, e deixou de propósito o porta-mala aberto, certo? E se afastou um pouco. Obviamente, depois de algum tempo, uma pessoa chegou ali, certo? Levou aquele embrulho, né, aquele pacotão, aquele presente bonito para casa. Moral da história, né? Quando a gente tem as nossas orações interrompidas, quando os nossos pecados não são perdoados, a gente acumula lixo na nossa vida, certo? É como levar para casa, né, lixo da casa alheia. Então, Pedro atrela, vincula, certo, essa submissão da mulher ao seu marido ao exercício sábio, bíblico, espiritual da liderança masculina. O marido que assim procede, que cumpre o que Deus diz, fará com que a mulher tenha satisfação em ser-lhe submissa. Ser submissa de um marido que trata a esposa de acordo com o padrão bíblico, uma coisa, certo, agradável, não é um problema, não é um fardo. Do contrário, mas se o marido fugir ao padrão bíblico, a submissão poderá ser um fardo, certo? E o relacionamento vai experimentar certamente crises. À luz de Gênesis 2, que nos apresenta a ordem da criação, podemos afirmar com toda segurança que os homens foram chamados para serem líderes e provedores, e as mulheres foram chamadas para serem suas auxiliadoras. Eles são maridos e pais, elas são esposas e mães. A menos que uma pessoa seja chamada ao celibato, ou seja, tenha recebido o dom de Deus, o dom bíblico de Deus, certo? Para não se casar, elas já nascem com estas vocações, certo? Com estes chamados da parte do Senhor. Esta é uma questão seríssima, pois quando nos afastamos do chamado que o Senhor tem para nós, nos metemos em muitas dificuldades e artimanhas, afinal, estamos indo contra a ordenação de Deus. É o que diz a nossa irmã Simone Quaresma, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, esposa de um pastor presbiteriano, certo? Concordando com essa ideia exposta pela irmã Simone Quaresma, a autora Nancy DeMoss, certo, pontua o seguinte, no livro Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, publicado pela editora Vida Nova. O que a Nancy DeMoss
afirma: Deus criou a mulher para ser a ajudante do homem, para completá-lo, para ser adequada às suas necessidades. Sua vida devia se centrar na dele, não a dele na dela. Ela foi feita do homem para o homem e dada como presente de Deus ao homem. O relacionamento com seu marido era a primeira e principal esfera na qual ela devia agir e servir. O marido era responsável por trabalhar para sustentar suas necessidades materiais. Ela devia ser sua ajudante e companheira em refletir a imagem de Deus, tendo domínio sobre a terra e reproduzindo uma descendência piedosa. Juntos, eles povoariam a terra com futuras gerações de homens e mulheres que amariam a Deus e procurariam cumprir seus propósitos no mundo. A mulher foi exclusivamente projetada e equipada, fisiológica, emocional, mental e espiritualmente, por seu Criador para ser portadora e provedora da vida. De uma infinidade de maneiras, ela foi dotada com a capacidade de dar vida, beleza, riqueza, plenitude, graça e alegria para a unidade familiar. Não há melhor maneira de medir o valor ou sucesso de uma mulher do que medindo sua atuação como o coração da casa e da família. É o que diz a Nancy DeMoss. Obviamente, afirmar isso em pleno século XXI é revolucionário. Qual a ideia aqui da palavra revolucionário? Que vai contra a ordem estabelecida, certo? Quem já leu um pouquinho sobre a Revolução Francesa sabe que ela complicou o mundo ocidental, certo? Porque trouxe desordem, trouxe caos, certo? E promoveu o ateísmo ou a indiferença à religião. Isso é revolucionário, afirmar o que a Bíblia ensina, certo? E também, mencionar isso que as irmãs Simone Quaresma e a Nancy DeMoss dizem. É ir contra o refrão do empoderamento feminino, expressão que está aí em moda. É destoar da agenda feminista, é ir contra o sistema, é opor-se à multidão. Mas isso não deve causar espanto. Por quê? O que o mundo pensa de Cristo? O mundo não recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. O que o mundo diz sobre o modelo de casamento bíblico? Relacionamento, pacto, aliança entre um homem e uma mulher. É esse o conceito que a sociedade, que o mundo, que a mídia defendem de casamento? Pelo contrário, certo? Hoje até em tal de poliamor está se falando e defendendo. Domingo passado, acho, certo? Às vezes eu ligo a televisão lá para ver alguma coisa, certo? Do Fantástico. Eventualmente tem como salvar uma outra matéria, certo? Isso não é recomendação para ninguém, eu estou só falando uma coisa que às vezes a gente está ali, até esperando os gols do Fantástico, enfim, aí liga ali no programa, não é não, Fábio? Somente nessa fase do nosso time, beleza. Qual foi a matéria do Fantástico? Do poliamor. De um casal, era um casal do Rio Grande do Sul, outro casal de outro lugar, certo? E qual era a temática, qual era o cerne da matéria? O problema legal, por quê? Porque esse trissal, certo? Era um homem com duas mulheres. Aí esse trissal quis ter uma filha, uma das mulheres engravidou, obviamente, não podia ser o homem, certo? Por razões óbvias, nasceu a criança. Então, o trissal, o homem e as duas mulheres, querem que, na certidão, tenha o nome... Olha que aberração, certo? Olha que negócio mesmo do Satanás, mesmo do quinto dos infernos, certo? Na certidão de nascimento, eles querem porque querem que tenha o nome dele como pai e o nome das duas mulheres como mães, certo? E aí foram ouvir, o especialista explicando que nesse momento não é possível, mas daqui a alguns anos, certo? Aí tem um recurso aí, tem uma possibilidade, certo? E tal. E aí mostrou eu ia dizer casal, esse trissal, certo? E mostrou outro que também está com a mesma situação. Pessoal, é por aí que o mundo anda, viu, gente? É nessa onda. Pergunte às pessoas que não são crentes, obviamente, o que elas acham do dízimo, da oferta aqui na igreja. Então, quer dizer, o mundo
As pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus como Senhor, realmente para elas, os valores bíblicos serão o quê? Absurdos. Mas o povo de Deus, o povo da aliança, aquele que reconhece a Bíblia como palavra de Deus, como único padrão de fé e conduta, não tem dificuldade em aceitar a boa voz do pastor, a voz do bom pastor, tal como revelada nas Escrituras. O texto de Pedro é muito instrutivo porque, além de exortar as mulheres a serem submissas a seus maridos, fornece várias indicações sobre o que tal submissão não significa. É muito importante a gente explicar isso, certo? O que submissão não significa? Porque, eventualmente, pode ter alguma ideia enviesada, equivocada, alguma distorção desse princípio bíblico, certo? E quando esse tipo de tema, de assunto, é mal interpretado, ele dá margem, certo? Ele cria oportunidades para o abuso, para o autoritarismo, para um tratamento dirigido à mulher que não é o tratamento, que não é aquilo que Deus estabelece na sua palavra. E isso está errado, isso é pecado, isso foge ao parâmetro bíblico, isso deve ser também condenado e repudiado. Então, primeiramente, o que submissão não significa? Certo? O que, quando a Bíblia fala que a mulher, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, o que submissão não significa? Não significa colocar o marido no lugar de Cristo. Certo? O próprio contexto, da carta de Pedro destaca que a nossa fidelidade é a Deus. No capítulo 2, no versículo 13, Pedro diz o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. E no versículo 21 do mesmo capítulo 2, ele fala: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. O Salvador, o centro da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, deve ser Jesus e não o marido ou a esposa. Então, submissão não significa colocar o marido no lugar de Cristo. Segundo lugar, submissão não significa abandonar sua própria maneira de pensar. Pedro fala diretamente às esposas, certo? Essa foi uma carta escrita que era lida à igreja. Então, quando essa carta era lida ou foi lida, Pedro está se dirigindo diretamente às irmãs, não aos maridos. Os maridos não são descritos como porta-vozes delas. Inclusive, algumas delas, se a gente atentar para o contexto, eram tão corajosas e inteligentes a ponto de terem escolhido a Cristo, abraçado a Cristo, embora seus maridos não tivessem feito o mesmo. Notem aí a segunda parte do versículo 1, certo? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Então, submissão não significa abandonar sua própria maneira de pensar. Não, a mulher tem liberdade para pensar, para falar e até às vezes para instruir o homem. Submissão não significa que uma mulher deve desistir de orientar seu marido. A mulher cristã é estimulada por Pedro a influenciar seu marido para que ele se torne um cristão. O homem, mesmo o que já é crente, pode aprender com a esposa, certo? Nós temos exemplos na Bíblia dessa situação. E eu quero aqui mencionar o que aparece lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, do versículo 23 ao 35. Eu vou, por uma questão de tempo, eu vou resumir, mas se você quiser acompanhar ou checar, fique muito à vontade, certo? Havia um homem que era mau, muito mau, chamado Nabal, certo? E ele era casado com uma mulher muito formosa, certo? E sábia. E Nabal, numa ocasião, Davi estava precisando de ajuda, ele pede ajuda a Nabal, Nabal nega ajuda, certo? E Davi decide ir acabar com os homens dele, com 400 homens, ir acabar com Nabal e com a raça de Nabal. Davi estava disposto, diz o texto, a não deixar nem sequer ninguém vivo na cidade. Quando a esposa de Nabal toma conhecimento do assunto, deixa eu só aqui confirmar se era Abigail. É isso mesmo, Quando Abigail toma conhecimento da situação, porque um criado,
certo? Avisa, olha, aconteceu isso aqui e o Davi está vindo aí com o exército dele, vai destruir tudo. O que a Abigail faz? Certo? Ela prepara um banquete, certo? Não avisa o marido, porque o marido, diz o texto bíblico, era um turrão, era um cabeça dura, era um boçal, certo? Era um bicho, né, como se diz em alguns lugares do Brasil. Ela prepara um banquete, prepara uma caravana, vai ao encontro de Davi, e ao encontrar-se com Davi, ela se prostra, coloca o rosto em terra, pede perdão pela grosseria do marido, certo? Se coloca, né, à disposição para ajudar Davi, entrega o banquete, os alimentos, a água, a refeição, e diante daquele gesto, Davi, certo, entende que Abigail foi usada por Deus para que uma desgraça não acontecesse. Ele muda de ideia, recebe os alimentos, beleza, volta lá para a parentela dele, para o meio dele lá, onde ele estava com os homens dele, e diz a Bíblia que Deus feriu Nabal, certo? 10 dias depois ele morreu. E aí Davi foi e tomou Abigail como esposa, certo? Então, quer dizer, a sabedoria, a sensibilidade de Abigail, certo? Livrou uma cidade de uma verdadeira mortandade. E isso na época do Antigo Testamento era muito comum. É um exemplo, entre outros que poderiam ser mencionados, de como, certo, a mulher pode instruir, né, orientar e, às vezes, evitar uma tragédia aconselhando o homem. Que, nesse caso, Abigail nem era ainda casada com Davi, não era, nem era casada com Nabal, mas aí depois Nabal morre e ela passa a ser mais uma das mulheres de Davi. Esse foi um erro que Davi cometeu, de ter ajuntado, reunido para si muitas mulheres, porque o próprio Antigo Testamento, Deuteronômio, fala já, né, para que o rei não ajuntasse mulheres e riquezas em torno de si. Mas ele, que não era perfeito, escorregou nessa área e Salomão, infelizmente, imitou o pai nisso daí e também se deu mal. O que submissão não significa? Que uma mulher deve render-se a toda exigência de seu esposo. Submissão não é subserviência ou subordinação. Se o marido disser, deixe de ser cristã, ela não obedecerá, porque primeiramente responde a Deus. Se ele pedir qualquer coisa que contrarie os princípios bíblicos, minta, roube, façamos isso ou aquilo na nossa intimidade, ela deve recusar a fim de manter, usando uma expressão do texto da própria carta de Pedro, exemplar procedimento no meio dos gentios, é o que diz no capítulo 2, versículo 12. Quer dizer, existe um limite para a submissão feminina. E esse limite é bem posto pela palavra de Deus. Então, a mulher, ela deve ser submissa ao marido, desde quando essa submissão implica na glória de Deus, certo? Na exaltação de Cristo, no fortalecimento do casamento, no bem-estar da família. Saiu desse padrão, ela não é obrigada a manter essa postura em relação ao seu esposo. E na Bíblia nós temos vários exemplos de desobediência às autoridades humanas por obediência aos valores de Deus. Os pais de Moisés, eles esconderam a criança durante 3 meses. As parteiras hebreias no Egito evitaram praticar aquilo que Faraó havia dito. Esté diante daquele decreto do seu esposo Assuero. Sadraque, Mesaque e Abednego, em relação à adoração à estátua. Daniel, na Babilônia também. E os apóstolos, né, que disseram, importa antes obedecer a Deus que aos homens, quando lhes foi exigido que deixassem de pregar o evangelho. Então, a submissão da mulher ao seu esposo não significa que ela deve render-se a toda exigência dele. Submissão também não significa que a mulher seja inferior ao marido. A experiência demonstra que as mulheres são tão capazes, em termos intelectuais, quanto os homens. De fato, no lar onde existe uma mulher cristã e um homem não cristão, a mulher tem discernimento espiritual, o homem não. Por quê? Porque a mulher tem a mente de Cristo, ela é habitada pelo Espírito Santo. Então, a mulher, certo? Não se trata aqui, viu, gente, de capacidade intelectual, de capacidade disso ou daquilo, certo? A experiência demonstra, ambos são capazes. Ainda que, para certas funções, a própria estrutura física e emocional dos homens, né, tende
a beneficiá-lo em relação a certos ofícios. E a gente também poderia contrapor dizendo que para certas coisas, certo, em geral as mulheres se saem melhor, mas isso não significa inferioridade. Submissão também não significa ser medrosa ou tímida. Aqui no texto lido, né, na carta de Pedro, no versículo 6, afirma, dito, né? Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Então, a serva de Deus, ela não tem por que temer, certo? Quando ela está em obediência ao Senhor, quando ela tem a fé posta no Senhor Jesus Cristo, ela não tem por que vacilar diante dos valores bíblicos. Né? No versículo 6, Pedro conclama as mulheres a não temer perturbação alguma. Submissão não significa algo incompatível ou incoerente com a igualdade que homens e mulheres têm em Cristo. É interessante entender esse ponto. Devemos recordar que submissão à autoridade é sempre coerente com igualdade em importância, dignidade e honra. Por exemplo, Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nos termos da confissão de fé, igual a Deus Pai e a Deus Espírito Santo em poder, majestade e glória. Então, o Pai não é mais importante que o Filho não é mais importante que o Espírito Santo. As três pessoas são iguais em poder, majestade e glória. No entanto, certo? Segundo o conselho, o entendimento da Trindade, foram estabelecidas funções para cada pessoa. E Jesus, por exemplo, mesmo sendo Deus, foi submisso tanto aos seus pais terrestres, a José e a Maria, como ao Pai celestial, certo? No contexto da sua crucificação, ali, né, momentos antes de ser entregue, certo? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, né, mas que seja feita a tua. Essa é uma atitude de submissão, que não implica dizer que Jesus era inferior a Deus. Certo? Então, em relação aqui à questão da submissão feminina para com seu esposo, né, da mulher em relação ao seu esposo, sabemos que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Paulo afirma aos Gálatas, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, diante de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor. Ambos foram feitos e carregam a imagem e semelhança de Deus. Ambos, como crentes, são habitados pelo mesmo Espírito Santo. Ambos recebem dons espirituais, certo? Mas Deus também estabeleceu, em alguns contextos, papéis diferentes para o homem e para a mulher. Pedro, inclusive, diz que as mulheres, né, que as esposas são herdeiras da mesma graça que os maridos, no versículo 7 do capítulo lido. Homem e mulher são iguais diante de Deus, mas com funções diferentes. Então, submissão não é algo incompatível com a igualdade que homens e mulheres têm em Cristo. Portanto, para a gente arrematar essa parte, feminilidade madura não implica fazer do marido o centro da vida da esposa, não implica que a mulher se anule, que aceite todo tipo de pedido, que seja inferior ao homem, medrosa, tímida, ou que, por ser igual a ele diante de Deus, seja independente dele. Isso aí não tem nada a ver com submissão. A feminilidade madura implica ser obediente ao padrão de Deus e, em decorrência disso, ser submissa ao marido, sempre no Senhor. Está claro isso, pessoal? Amém? Então, avancemos. Já explicamos o que submissão não significa, mas a pergunta que não quer calar nessa altura é, pastor, o que então significa submissão? Certo? Se a gente já eliminou, já tirou o entulho do terreno, né? Vamos colocar aí, certo, o alicerce para construir o edifício, a casa bonitinha. O que significa submissão? Sempre de acordo com o texto bíblico. Reconhecimento da liderança do marido, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. A mulher deve voluntariamente, por amor a Deus, submeter-se à autoridade e à liderança do marido no casamento. E aqui a gente abre, puxa uma notinha de rodapé, abre uma janela, certo? E menciona outra questão, certo? Que
não tem relação aparentemente direta com o tema, mas que, na realidade, quando a gente analisa mais de forma minuciosa, atenciosa, tem tudo a ver, que é a questão do casamento no Senhor, ou do jugo desigual. Quando, quando o servo de Deus se casa com uma mulher que não é crente, ela não tem o Espírito Santo. Obviamente, ela não é crente. Logo, ela não terá a capacidade espiritual para aceitar o que a Bíblia diz. Isso quer dizer que ela se tornará mais vulnerável para abraçar as ideias do mundo quanto ao conceito de feminilidade, quanto ao conceito de casamento e de família. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: é mais difícil que uma mulher não cristã aceite e coloque em prática o que diz a Bíblia. Estamos entendendo? Está claro o que eu estou dizendo? Então, é muito importante que também, quando nós falemos de família na igreja, falemos da importância de cumprir o princípio, a recomendação bíblica, de que os casamentos aconteçam no contexto da aliança entre filhos e filhas de Deus. Porque se isso não acontecer, certo? Já começou de uma forma que não é ideal. Ah, pastor, mas eu conheço um caso, eu mesmo, minha família, meu marido não era crente, ou minha mulher não era crente, se converteu, meu irmão. Isso aí é exceção, é misericórdia. Levante as mãos para os céus, agradeça a Deus, porque Ele tratou você com muita graça, com misericórdia. Só que esse não é o padrão que Deus estabeleceu, não é a maneira ordinária de Deus agir. E se a gente fosse basear por experiências, eu posso te dar, para cada uma que você comenta, eu posso dar 5 onde aconteceu o contrário. Que a parte crente se afastou de Deus ou da igreja por causa do convívio com a parte incrédula. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem um livro chamado Casamento, Divórcio do Novo Casamento. E ele coloca, entrega uma pesquisa, ele menciona os dados de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, ele coloca o assunto nos seguintes termos, é interessante. Diz que uma pesquisa feita nos Estados Unidos, ele menciona a pesquisa e tal, pesquisa feita com casais, certo? Onde um deles era crente e outro que não era crente. Né? E foi feita essa pesquisa e constatou-se que em 75% dos casos, a parte crente deixa de frequentar a igreja, ou mesmo se afasta de Deus, e somente em 25% dos casos, a parte descrente passa a frequentar ou se converte através do cônjuge. Está claro o que eu estou dizendo? 75%, segundo essa pesquisa que ele menciona no livro, em 75% dos casos, certo? A parte crente se afastou de Deus ou da igreja. E somente em 25% dos casos, a parte descrente foi benéfica, de forma benéfica ou positiva, influenciada pelo cônjuge e passou a ser da igreja. Como ele coloca isso, né, com aquilo que é próprio do pastor Hernandes, aquela retórica dele. Se você tivesse que tomar um voo de Brasília para São Paulo e soubesse que de cada 10 voos, 7 caem, 7 não chegam ao seu destino, você tomaria o voo? Sabendo que só 3 chegam ao destino final? Tem gente que não toma, já tem medo de avião, ou pavor, neofobia, alguma dificuldade, mesmo com a estatística sendo 100% dos casos chegando ao destino. Se você soubesse que em 70% dos casos, 75% dos casos, o avião não chegaria ao destino final, você embarcaria? Entraria nesse avião? Então, o reconhecimento da liderança do marido, da liderança espiritual do marido, do sacerdócio masculino no contexto da família, requer que a pessoa seja crente, e não apenas crente, mas madura na fé. Porque tem gente que é crente, mas não amadureceu na fé, ou tem ideias mundanas na cabeça, e às vezes levanta objeção em relação a esse princípio bíblico.
Então, a mulher, né, deve voluntariamente, por amor a Deus, submeter-se à autoridade e à liderança do marido no casamento. É uma submissão respeitosa, exemplificada por Pedro no texto bíblico, através do gesto de Sara de chamar Abraão de Senhor. Pedro não está dizendo que as mulheres, que as irmãs aqui casadas, devam chamar seus esposos de Senhor, meu Senhor. Mas eu conheci, lá em Itapecerica da Serra, onde tive a oportunidade de ser pastor, uma irmã Quitéria, que chamava o seu marido de meu senhor, certo? Já tem gente ali balançando a cabeça, dando risada, certo? Eu não estou dizendo aqui para você chamar, certo, seu marido de senhor, mas se quiser chamar também não tem problema, não é? Nesse caso, certo, no caso que eu conheci, era muito edificante, porque era um casal muito abençoado por Deus. A gente via, certo, que aquele matrimônio, aquele casamento funcionava de maneira muito harmoniosa. Era uma família muito abençoada. Naquilo que um pastor pode aferir, medir ou perceber, era a família mais consagrada e a família que mais trazia crescimento à igreja. Porque eles eram grandes evangelistas e todas as pessoas na igreja, sem exceção, amavam aquele casal, aquela família. Era um pessoal que, quando não estava, fazia muita falta, certo? E essa irmã chamava o marido de Senhor, não por imposição dele, mas ela tinha prazer em fazê-lo. E eu percebia que aquele homem cumpria o papel bíblico dele. Então, você não deve se sentir obrigada a chamar o seu marido de Senhor, viu, Carla Tereza? Não é preciso, certo? Me chamar de Senhor, mas o ponto aqui a ser destacado, e bem destacado, é que quando a liderança masculina, a liderança do marido, funciona de acordo com a Bíblia, certo? Não há dificuldade para que a mulher aceite essa verdade, esse princípio. Agora, se o cabra se desvia, foge do padrão bíblico, aí, meu amigo, o que deveria ser bênção se torna, não digo em maldição, mas se torna um fardo muito pesado de ser carregado. Isso não apenas, viu, pessoal? A gente está falando aqui do contexto de casamento, de família, mas tem esse princípio, certo? Se aplica a muitas coisas. O trabalho, certo? O trabalho, quando Deus criou, né, o homem e a mulher, os colocou ali no Jardim do Éden, já delegou trabalho para eles. Eles tinham que guardar, não é? Proteger aquele jardim, né? Exercer liderança sobre os animais, certo? E era um trabalho prazeroso. Não era cansativo. Mas a partir do momento em que entrou o pecado no mundo, certo? Aí, meu amigo, para você sobreviver, você vai ter que sobreviver do suor do teu rosto. A terra vai passar a produzir espinhos, certo? A criação vai estar contra o homem. Então, o trabalho passou a ser algo parecido com aquilo que é para alguns de nós, uma coisa estressante, cansativa, desagradável. Então, quer dizer, o pecado, ele compromete a ordem, a beleza da criação divina. Isso também acontece no âmbito da família, no âmbito do casamento. O que submissão significa, em segundo lugar? Além de significar ou implicar no reconhecimento da liderança do marido, trata-se de uma qualidade interior associada à mansidão, versículo 4. Seja, porém, o homem, ou seja, a pessoa interna, né, o ser, certo? A disposição do coração, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro está se referindo à personalidade da mulher, à sua natureza íntima, algo que não é visível por si mesmo, mas se manifesta rapidamente por meio de palavras e ações que revelam qualidades interiores, que, diferente da beleza externa, essas qualidades interiores são imunes ao tempo. A beleza externa, certo? A gente sabe, por experiência própria, que o tempo, né, se encarrega de ir, certo? Fazendo com que essa beleza externa vá perdendo o seu brilho. Algumas fotos nossas demonstram isso, concordam comigo? O que éramos, né? Na juventude com o que somos hoje. Eu tenho um amigo que, em vez de dizer assim, alguns anos atrás, ele fala assim, alguns quilos atrás, certo?
Então, a Bíblia não está desautorizando, né, os filhos e filhas de Deus a cuidar da aparência. Não, é importante isso, certo? Mostrar-se apresentável, não é? Agradável, certo? Para o seu cônjuge, para a sua família, certo? Cuidar da higiene pessoal, da aparência, certo? Como dizia uma antiga propaganda, né? A primeira impressão é a que fica, não é, pessoal? Então é importante isso. Agora, isso não é o essencial, isso não deve ser o mais importante. Até porque isso aí, certo? Como a gente acabou de comentar, né? Com o tempo, certo? Não tem como esconder a natureza da nossa condição de pecadores, né? Que também se manifesta no envelhecimento e na deficiência que o nosso organismo vai manifestando. Agora, diferente da beleza externa, é a beleza interna, é o caráter. Essa é a ênfase de Pedro. O termo incorruptível que aparece aqui no versículo, já mencionado, versículo 4, aponta para o fato de que um espírito manso e tranquilo possui uma beleza que durará para a eternidade, em contraste com a passageira beleza de joias e roupas, ou seja, dos adereços externos. Numa certa ocasião, né, eu li não sei se eu li, agora já não lembro se eu li uma reportagem ou se eu vi uma matéria na televisão, uma entrevista com aquela atriz Vera Fischer. Todos que já viram, né, já ouviram, né, já viram a Vera Fischer na televisão, de fato é uma mulher que, ao longo da sua carreira, ela impressiona pela beleza, certo? Mas, durante a entrevista, conversa vai, conversa vem, ela dizia que o que ela gostava mesmo era de ficar em casa, o filho dela lá no quartinho dele, fumando baseado dele e tal. Quer dizer, no momento que abriu a boca, terminou a beleza. Calada era uma poetisa. Abriu a boca, veio o quê? O padrão das pessoas que não conhecem a Deus. Dizia que, não, meu filho está no quartinho dele, fumando baseado dele, sem problema. Dizia, né, na matéria, prefiro ele fumando baseado dele com um colega dele no quarto, aqui em casa, que eu estou vendo, do que na rua. Esse é o padrão de beleza do mundo. Aliás, a gente vive hoje, né, na era da superexposição. Gente mostrando o que não deve nas redes sociais. Falta de prudência, falta de sabedoria, mundanismo no meio do povo de Deus. Sua intimidade é para o seu cônjuge. Não é para que as pessoas vejam aquilo que somente o seu cônjuge deve contemplar. Cuidado com as redes sociais, certo? Rede social não é diário aberto ao público. Até para o bem e segurança sua e da sua família. Então, muita sabedoria nisso. Então, a submissão implica, em segundo lugar, certo, do desenvolvimento dessa qualidade que está associada à mansidão, ao crescimento espiritual. Daí a gente pode aqui abrir outra janelinha, colocar outra nota de rodapé. A importância do crescimento espiritual e do cultivo da vida devocional. Por quê? Porque para ter um espírito manso e tranquilo, isso aqui é fruto de crescimento, de maturidade, de progresso espiritual, de santificação. Isso não vem por acaso. A salvação é de graça, mas o desenvolvimento da salvação requer esforço teu e meu. Então, para desenvolver esse espírito manso e tranquilo que Pedro aqui menciona, é necessário o cultivo da vida devocional. E daí também a importância da comunhão dos santos da igreja, nesse processo. Finalmente, submissão implica obediência como a de Sara, né? No versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ao falar de submissão, Pedro tem em mente não apenas Sara, mas as servas de Deus do Antigo Testamento, é o que aparece no versículo 5. Essas mulheres, essas irmãs nossas do Antigo Testamento, esperavam em Deus, eram mulheres de fé. O foco da beleza delas não estava na aparência, mas no seu caráter. Pedro cita Sara,
que não era perfeita, como nenhuma serva de Deus é. Inclusive, Gênesis 16 mostra como Sara instou Abraão a ter um filho com Agar, com a sua serva. Já não estava ali, né, com aquela fé no Senhor e quis enveredar por um atalho. E sugeriu isso a Abraão. E Abraão foi por esse rumo, infelizmente. Contudo, Sara acompanhou a seu esposo rumo à terra que Deus mostraria e aprendeu a viver pela fé diante de situações incertas, desagradáveis e até mesmo perigosas. Vários textos bíblicos comprovam isso. Sara é a mãe das mulheres cristãs, que são chamadas no texto de filhas de Sara. Pois estas, as mulheres cristãs, herdam as promessas que o Senhor fez a Sara e a Abraão. Espera-se que uma filha de Sara pratique o bem e não tema perturbação alguma, segundo a última parte do versículo 6. A serva de Deus, por esperar no Senhor e por cultivar um espírito manso e tranquilo, será uma fortaleza para o seu marido, filhos e igreja. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Conclusão. A feminilidade madura não empodera a mulher, pois ela já tem o poder conferido pelo Espírito Santo, capacidade que somente as filhas de Deus usufruem. Essa mulher não tem problema em ser submissa de acordo com a palavra de Deus, ou seja, em ser submissa no Senhor ao seu marido. Mais do que nunca, precisamos de mulheres cristãs maduras na fé. Além de ser bênção no casamento, serão sábias conselheiras de seus filhos e filhas e referência para jovens recém-casadas. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, Paulo destaca, né, a importância e uma das facetas do ministério das irmãs casadas mais experientes, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, em outras palavras, a feminilidade bíblica ou madura redundará em bênção para a mulher, para o marido, para o seu lar, para a igreja e, por que não dizer, para o mundo. Última referência. Depois que Pedro fala das mulheres, no capítulo 3, ele fala das mulheres, né? Fala do marido no versículo 7, né? Do versículo 1 ao versículo 6, foco nas mulheres, versículo 7, foco nos homens, mas no versículo 8, Pedro diz algo que é importante tanto para as mulheres como para os homens. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Eu vou ler aqui também o 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, meus irmãos e irmãs, moral da história ou moral da aula, a feminilidade madura está atrelada à masculinidade madura, certo? Não é que a mulher fica desobrigada a cumprir aquilo que é bíblico pela desobediência do marido, mas sim que o cumprimento da vontade de Deus, ou colocar em prática aquilo que Deus estabelece para ela, vai se tornar muito mais tranquilo ou menos difícil por meio do ministério bíblico do homem. E que ambos, homens e mulheres, tenham o mesmo sentimento, sejam compassivos, cheios de amor fraternal, porque eles herdam a mesma bênção. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a cumprir esse ministério importante, né? Cumprir a vocação que o Senhor nos deu, de homens e mulheres segundo o coração de Deus, cumprindo o padrão bíblico. Vamos orar? Pai, por nós estamos perdidos, porque quando olhamos para nós, a preocupação, a ansiedade, o temor, até mesmo, às vezes, o desespero se manifestam em nós.
Mas, graças a Deus, os nossos olhos não devem estar postos em nós mesmos, mas sim na pessoa bendita de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nele, ó Deus, a Ele que recorremos, para crescer na Tua presença, ser humildes para escutar e obedecer a Tua palavra, a Tua voz, a fim de que tenhamos, ó Deus, a capacidade de construir lares segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Para a glória do Teu nome, para o fortalecimento dos casamentos, dos lares, para o benefício dos nossos filhos e filhas, para a edificação da Tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.